Capítulo 2. Invasão dos temores. Grande Medrosa acordou bem cedo no dia seguinte, forte e corajosa. Seus temores se haviam dissipado e seu primeiro pensamento foi: é provável que hoje mesmo eu comece minha jornada para os lugares altos, na companhia do pastor. Encantada com essa ideia, envolvida nos preparativos da viagem e sempre cantarolando, ela mal conseguiu tomar o café da manhã. Desde que a semente do amor fora plantada em seu coração, cânticos de alegria pareciam fluir no mais íntimo de Grande Medrosa. Os que melhor expressavam essa gratidão e a nova felicidade eram os cânticos do velho livro usado pelos pastores enquanto guiavam os rebanhos às pastagens. Assim, enquanto se preparava, seguindo as instruções do pastor, ela cantava uma de suas canções. Cantares 1, do 12 ao 15, 5 e 6. Enquanto à mesa o rei está, meu nardo sua essência exala, aromas raros, nobres ervas, aos pés do rei vem derramar. Mui grato amor quero doar, a quem tão pobre serva amou. Ó filhas de Jerusalém, eu sou morena, bem morena, da cor das tendas de Quedar. As sedas finas das cortinas de Salomão faço lembrar. No corpo trago do pecado as marcas, mas dentro de mim o amor gravado está. Não reparem minha cor, pelo sol tostada sou, meus irmãos com preconceitos lá de casa me expulsaram, para as vinhas me mandaram como guarda, mas a vinha que é minha me impediram de guardar. Uso vestes de nobreza, sua graça derramou sobre mim sua beleza. Sou inútil tão carente, minhas máculas não vê, ó em mim só a beleza que terei. De tempos em tempos, enquanto continuava seu trabalho, o coração de Grande Medrosa agitava-se de entusiasmo, em parte pelo temor do desconhecido. Mas sempre que se recordava do espinho em seu coração, ela tremia da cabeça aos pés com a mesma sensação de misteriosa doçura. O amor era também para ela, até mesmo para ela, a aleijadinha, e quando alcançasse os lugares altos, ela perderia seu desfiguramento humilhante e se tornaria bela. E quando a planta em seu coração estivesse prestes a florescer, ela seria correspondida no amor. Entretanto, no meio desse otimismo e doçura, a dúvida vinha e sussurrava: não, isto não pode se tornar realidade. É um belo sonho e nada mais. Oh, temo que nada disso venha acontecer, dizia ela para si mesma. Mas ao pensar no pastor, seu coração batia mais depressa, e ela corria à porta ou à janela para ver se ele já estava chegando. Naquela manhã o pastor não veio. Entretanto, depois do meio-dia aconteceu algo. Uma invasão dos seus temíveis parentes. Eles chegaram de repente, antes que ela entendesse o que estava acontecendo. Caíram sobre ela como um exército de tias, tios, primos, no meio de uma balbúrdia de passos e vozerio. Covardia, entretanto, não estava com eles. A família dele, sabendo como ele havia sido tratado pela prima na noite anterior, achou melhor que ele não fosse acompanhá-los. Eles estavam decididos a vencer as objeções da jovem quanto ao seu casamento com covardia. Tentariam, se possível, convencê-la e acompanhá-los de volta aos seus lares. O plano era procurá-la sozinha, longe das vistas do pastor, quando ele estivesse cuidando dos rebanhos. Assim, Grande Medrosa estaria inteiramente em suas mãos. Ela não poderia ser levada pela força, especialmente de dia, quando muitos servos do pastor residentes da vila correriam em seu socorro. Entretanto, conhecendo bem a timidez e a fraqueza de Grande Medrosa, seus parentes estavam certos de que todos eles juntos poderiam convencê-la a ir com eles à mansão do velho senhor Temor. Desta maneira, eles a teriam em seu poder. O velho senhor Temor, em pessoa, também fazia parte do grupo, assegurando-lhe, num tom paternal, que estavam ali com a melhor das intenções. Ele conhecia as objeções dela quanto ao plano do casamento e esperava a oportunidade de convencê-la numa conversa sós. Prometeu-lhe que, embora essa aliança fosse de grande importância para ele, ela poderia rejeitá-la, pois o enlace não seria realizado à força. Quando ele terminou de falar, todos os temores numa Babel começaram a discutir com ela os planos e a fazer-lhe toda sorte de sugestões. Lhe diziam, de fato, que ela se havia afastado dos parentes por muito tempo, por isso fazia ideia errada dos seus sentimentos e das suas boas intenções.
Seria ótimo que agora ela permanecesse algum tempo com eles a fim de poder provar o contrário. Talvez covardia não fosse tão gentil e atraente na aparência como um príncipe de conto de fadas, mas suas rudes maneiras poderiam desaparecer ao conhecer ele as doces e refinadas influências do casamento. As responsabilidades e alegrias da vida matrimonial alterariam, por certo, toda essa parte negativa do seu caráter e transformariam suas atitudes. Seria um privilégio dela assistir a essas transformações que eles tanto almejavam, especialmente sendo ela o agente principal. O grupo todo falava e falava, enquanto a pobre jovem assentava-se assustada no meio deles, ignorando o que discutiam. Como eles esperavam, estavam já prestes a conduzi-la a um estado de confusão e medo. Parecia que eles logo a persuadiriam que era seu dever tentar a impossível tarefa de converter covardia em uma pessoa menos desagradável. De repente se calaram. Os temores haviam trancado cuidadosamente a porta do chalé, a fim de impedir que Grande Medrosa fugisse, mas agora se ouvia distante um homem cantando uma canção, um dos cânticos do velho livro tão bem conhecido de Grande Medrosa. Então, pela janela, avistaram a figura do pastor, passando vagarosamente pela rua. Era o pastor guiando seus rebanhos às águas. As palavras soaram através da janela aberta, acompanhadas do balido suave dos cordeiros e ovelhas, do ruído dos muitos pés empoeirados das pegadas do pastor. Era como se todos os demais sons silenciassem enquanto o pastor, a cantar, passava nas proximidades do chalezinho. Dentro, o burburinho instantaneamente cessou, surgindo em seu lugar um profundo silêncio. E esta era a canção do pastor. É a voz do meu amado, faz vibrar meu coração. Vem saltando pelos montes, sobre os morros, que emoção. Como é forte o meu querido, mais veloz do que a gazela. Ele acena para mim através de uma janela. Levanta, minha eleito, meu convite aceita, pois o inverno já passou. A chuva está desfeita, há flores sobre a terra, as rolas arrulhando, os pássaros cantando, chegou a primavera. A figueira dos seus pomos, nas videiras saltam flores, exalando seus aromas. Levanta e vem, exijo, formosa, humilde pomba, é certo que te escondas, se em tudo há regozijo, teu rosto quero olhar, tua voz quero escutar. Cantares 2, do 8 ao 14. Assentada no chalé, Grande Medrosa sabia, com uma dor cruciante no peito, quase em agonia, que o pastor a chamava para ir às montanhas. Esse era o sinal secreto dado por ele, e ao ouvi-lo, ela deveria estar pronta a sair imediatamente. Agora, aqui estava ela fechada em sua própria casa, vigiada por seus parentes temores, incapaz de responder ao chamado do pastor, ou mesmo acenar-lhe, falar-lhe em apuros ou pedir ajuda de que tanto ela necessitava. Houve, entretanto, um momento, quando o canto começou e todos se calaram, que ela deveria ter aproveitado e chamado por ele, clamado por socorro. Ela não imaginava que os temores estavam aterrorizados, prendendo a respiração. Ela não imaginava que se tivesse gritado, eles teriam fugido. De qualquer modo, o medo deixou-a paralisada, ao ponto de perder a oportunidade, e agora era tarde demais. No momento seguinte, ela sentiu a mão pesada do primo poltrão tapar-lhe fortemente a boca, enquanto outras mãos a agarravam com firmeza e a prendiam na cadeira. No meio desse silêncio, o pastor passou lentamente pelo chalé, perfeitamente visível pela janela, cantando a canção combinada, mas sem receber nenhuma resposta. Quando terminou de passar, quando as palavras da canção e o som dos passos do rebanho morreram à distância, a jovem desfaleceu. As mãos pesadas do primo, amordaçando-a, deixaram-na quase em estado de choque. Seus parentes poderiam ter aproveitado esse estado de inconsciência para levá-la dali, mas havia muito movimento na rua por ser a hora em que todos voltavam do trabalho. Seria inconveniente e perigoso sair com ela. Então a família Temor decidiu permanecer no chalé até a noite, quando secretamente a levariam amordaçada. Depois de tudo planejado, deitaram Grande Medrosa para que aos poucos se recuperasse, enquanto tios e primas preparavam na cozinha algo para comer e beber. Os homens assentados na sala fumavam. Desanimada, ficou de guarda a vítima semi-inconsciente no quarto.
Lentamente, a pobre jovem recuperou os sentidos, mas ao perceber sua terrível situação, quase desmaiou de novo. Ela não se atreveu a gritar por socorro porque os seus amigos ainda estavam fora, no trabalho. Estariam mesmo? Não, era muito mais tarde do que ela imaginava, pois de repente ela ouviu a voz da senhora Valente, sua vizinha, do chalé ao lado. Ao ouvir a voz da amiga, ela se preparou para uma última e desesperada tentativa de fuga. A prima, desanimada, que não esperava aquele repentino movimento, não conseguiu evitar que Grande Medrosa saltasse da cama e gritasse pela janela o mais alto que ela pôde, o mais alto que o seu medo permitiu. Dona Valente, ajude-me, socorro, rápido! Ao som do seu primeiro grito, a senhora Valente virou-se e avistou na janela o rosto pálido e aflito da amiga, que, assustada, agitava a mão pedindo ajuda. Num momento, o rosto desaparece da janela e a cortina se fecha. Foi o bastante para a senhora Valente, cujo nome descrevia muito bem. Dirigiu-se ao chalé da vizinha e tentou inutilmente abrir a porta, muito bem trancada. Depois foi à janela e viu o quarto de Grande Medrosa cheio dos parentes temores. A senhora Valente não era o tipo de mulher que se intimidava com o que ela chamava um pacote de irados temores. Introduzindo o rosto pela janela, ela ameaçou em alta voz. Fora desta casa, já, neste minuto, todos vocês. Se não saírem em 3 segundos, chamarei o pastor. Esse chalé pertence a ele, e nem queiram pensar no que lhe acontecerá se forem encontrados aqui. O efeito de suas palavras foi quase mágico. A porta que estava trancada escancarou-se e os temores todos saíram correndo, tropeçando uns nos outros na ânsia de fugir. A senhora Valente sorriu vitoriosa ao observar a fuga. Quando o último havia saído, ela entrou. Grande Medrosa parecia trespassada de angústia e medo. Aos poucos, a senhora Valente ficou sabendo do plano que os parentes de Grande Medrosa tinham de raptá-la ao escurecer. A senhora Valente, que desconhecia o medo, afugentou os temores com um simples erguer de mão. Ela se sentiu inclinada a tratar com severidade a tola menina, por ter se deixado levar por seus parentes e ter caído nas garras deles. Mas ao olhar para aquele rostinho pálido, de olhos assustados e o seu corpo tremendo, ela compreendeu. Que adiantaria a censura? Ela não pode agir, coitadinha. Ela mesma é um deles e traz o medo em seu próprio sangue. Quando o inimigo está dentro de nós, há pouca esperança de vitória. Acho que ninguém mais, a não ser o próprio pastor, poderá realmente ajudá-la. Então, em vez de repreender, ela acariciou a trêmula menina e disse-lhe com toda a bondade do seu coração: Agora, minha querida, enquanto se refaz do susto, vou à cozinha preparar uma xícara de chá para nós. Você se sentirá melhor depois disso. Ao chegar na cozinha, viu a mesa de refeições já posta e abandonada pelos indesejáveis visitantes. A senhora Valente exclamou: Ora, veja! Se eles não tivessem estado aqui, não teríamos a chaleira com água fervendo. E acrescentou indignada: Bando de gaviões! Sorriu ao lembrar-se da maneira como todos fugiram diante de seus olhos. Depois que tomaram o chá, a senhora Valente retirou os últimos vestígios dos indesejáveis invasores. Grande Medrosa estava quase completamente recuperada. A noite já havia caído e era muito tarde para ir ao lago encontrar-se com o pastor. Explicar-lhe o motivo pelo qual não havia respondido ao seu chamado. Seria melhor esperar o amanhecer. Assim, por sugestão da senhora Valente, Grande Medrosa, que estava exausta, foi direto para a cama. A vizinha, sentindo-a a salvo, beijou-a carinhosamente, oferecendo-se para dormir ali naquela noite. Mas a jovem, sabendo que a família da amiga a esperava em casa, recusou e agradeceu o bondoso oferecimento. Mesmo assim, antes de sair, a senhora Valente colocou uma campainha ao lado da cama da jovem, pedindo-lhe que a usasse no caso de alguém perturbá-la. A família Valente viria rápido em seu socorro. Então a amiga se retirou e deixou Grande Medrosa sozinha em seu chalé.